Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. Tenho uma palavra pra você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Segui a falar, Deus só ouviu teu gemido. Você está ouvindo Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus, comigo, Patrick Hernandes, levando para vocês o melhor da música evangélica brasileira. E hoje, mais uma entrevista com pastor Juarez, da Igreja Cristã Fé e Obra. Pastor Juarez, que esteve ali ministrando a palavra de Deus no Congresso de Missões do Projeto Meu Bairro para Cristo, no mês de setembro. E ele nos trouxe uma palavra ali em Oséias, capítulo de número 4 e o verso de número 6. E hoje vamos bater um papo com o pastor Juarez e acerca dessa palavra, e vai ser coisa linda e maravilhosa da parte de Deus para mim e para a sua vida que está ouvindo a Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. É rapidinho, aguarda aí, já voltamos com essa entrevista com o pastor Juarez. Muito bem, estamos de volta aqui com a Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus, e hoje com a entrevista com o pastor Juarez, ali da Igreja Cristã Fé e Obra. Pastor Juarez, que esteve com a gente ali ministrando a palavra de Deus no Congresso de Missões do Projeto Meu Bairro para Cristo, aqui no Jardim Elisa Maria. E eu fiz 3 perguntas para o pastor Juarez e ele me respondeu. A primeira pergunta que eu fiz para o pastor Juarez foi a seguinte: assim como nos tempos de Oséias, existe hoje, dentro da igreja evangélica, aqui no Brasil, sacerdotes com os corações, pervertidos? E a paz, Senhor, a todos. Pois bem, irmão, existe 3 referências de pessoa no tempo de Oséias. Havia o sacerdote, que é a figura espiritual de instruir o povo na lei, de representar a perfeição e a cidade de Cristo. Havia também o profeta, que era aquele arauto que falava ao povo, falava ao sacerdote e a mesmo os reis. Havia também os reis, que tinham seu papel ali do social, do crescimento do país, do desenvolvimento. Então, esses homens, essas lideranças, elas sofreram grande influência de corrupção, como estamos se vendo nos dias atuais. Alguns se corrompem pelo poder, como fazia os reis antigos, a soberba. Hoje nós estamos vendo aí as instituições tão soberba, achando que elas representam o reino. Quem representa o reino é o evangelho, não a instituição. Nós vemos pastores que se vendem por glória ou até mesmo dinheiro, como os sacerdotes já estavam fazendo na época de Jesus. Também nós temos também os profetas, que já não falava as mensagens de Deus ao povo, mas eram mensagens que aliviavam, mensagens que massageavam o ego das pessoas,
e que eles queriam ter o aplauso do povo, como os pregadores de hoje estão fazendo. As mensagens que os pregadores estão pregando hoje são mensagens muito mais aplausíveis à multidão. São mensagens que podem até ferir os princípios, mas precisa agradar a multidão. Muito bem, estamos acompanhando aqui essa entrevista com o pastor Juarez da Igreja Cristã Fé e Obra, aqui na Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus, e hoje com esse bate-papo sobre a palavra do Senhor, né? Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando pelo YouTube e também ali pelo Facebook. Que Deus abençoe a todos vocês. Curtam, compartilhem e ajude essa obra, tá ok? E a segunda pergunta que eu fiz para o pastor Juarez, dentro do tema que ele nos trouxe ali no Congresso de Missões, de Oséias capítulo 4 e o verso 6, foi a seguinte: é por esse motivo que muitas pessoas têm seus corações endurecidos, mesmo estando dentro da igreja? Claro, quando você vê que a liderança que parte dos pastores, quando você vê a instituição denominada igreja, e quando você vê os pregadores tão corrompidos, que exemplo a multidão tem? O que se espera de uma multidão quando os seus liderados são referência de uma liderança? Hoje nós estamos sofrendo um aspecto de uma multidão corrompida, vendida a propósito humano, onde a salvação não é mais o foco. A salvação agora ficou como segundo plano do evangelho. O que vem em primeiro plano são a estabilidade financeira. E você vai percebendo isso no caráter da instituição. Você vê isso no caráter dos pastoreios e nos pregadores, que se tornaram mercenários. Os pastores corrompidos e a instituição denominada igreja, ela se tornou soberba, tornou-se fonte de renda para muitos. Então, diante disso, você tem a multidão corrompida, mas por causa das suas lideranças. Muito bem, você está ouvindo e assistindo a Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus, e hoje com a entrevista com o pastor Juarez, ali da Igreja Cristã Fé e Obra. E dentro do tema que o pastor Juarez ministrou no nosso Congresso de Missões do Projeto No Bairro para Cristo, aqui no Jardim Elisa Maria, eu fiz a terceira pergunta para ele, que é a seguinte: é dever dos pastores que ainda temem a Deus ensinar os seus membros a guardar os mandamentos do Senhor? Isso aqui é muito importante que eu vou dizer para o irmão. Irmãos, nós temos que entender o princípio do evangelho. Se os pastores de hoje, eles são formados com os mesmos princípios do evangelho genuíno, aí há uma possibilidade deles ensinar o evangelho verdadeiro. Mas e se eles forem formados segundo a concepção das instituições?
Será que esses pastores que hoje devem ensinar a palavra de Deus, será que eles são ensinados com os mesmos princípios de que Paulo ensina a Timóteo como que deveria ser os obreiros? Como que deveria ser os homens idôneo, não dado ao vinho, não cobiçoso, não de torpe ganância? Será que esse é o crivo que está sendo usado na formação de obreiro? Ou será que o crivo está sendo outro? Porque se nós queremos que o evangelho genuíno seja pregado, nós temos que formarmos obreiro com esse tipo de crivo. Não segundo as concepções das instituições. Porque se nós formarmos obreiro com as concepções das instituições, estamos formando pastores para sermos corrompidos ou para ser corrupto. Porque as instituições estão corrompidas. Você entendeu, irmão? Então, assim, olha como que as instituições inseriu na vida de pastores. Como que um pastor ele é de sucesso para as instituições? Quando que um pastor é bem sucedido? Quando ele tem uma igreja ou quando ele tem uma congregação, comporta cerca de 100, 200, 400 membros. Esse é o pastor bem sucedido do ponto de vista da instituição. Então, um pastor que tem uma igreja, que pastoreia uma igreja, que tem 6, 7, 8 membros ou 10 membros, como a congregação que eu pastoreio, eu me sinto negligente e eu me sinto que eu não sou um pastor de êxito, porque o que foi inserido dentro de mim e o que foi inserido na vida de muitos pastores é que o êxito do pastoreio está em ter uma grande multidão. Então, assim, como é que eu posso ensinar a multidão se eu já trago um ensinamento corrompido? Então, assim, eu acredito que qualquer pastor hoje que queira ensinar o evangelho genuíno, ele tem que se esvaziar desses princípios que foram inseridos na vida dele. Esse evangelho que o sucesso está na multidão. Porque às vezes nós pastores de congregação pequena somos cobrados por nós mesmos. Entendeu? Mas em cima de um ensinamento que foi em nós inserido, que o sucesso está em ter a multidão. Então, assim, se nós querer pregar o evangelho genuíno, então nós temos que voltar para a base original. E essa base original certamente não está dentro das instituições e nem na forma que se forma pastores e nem obreiro nos dias atuais. Eles estão formando obreiro segundo as suas próprias concupiscências, aonde esses pastores faz de tudo para galgar e ter uma grande quantidade de membros dentro das suas instituições. Não importa se essa multidão não vai para o céu. O importante é que essa multidão traga o resultado. Resultado é financeiro. Então, o pastor de sucesso é o pastor que tem uma igreja financeiramente bem equilibrada. Eu falo porque até eu me sinto às vezes que cobro de mim mesmo, por isso que foi inserido em mim. Então, é difícil pregar e ensinar o evangelho genuíno quando até nós ainda ele não chegou. Então, agradeço, irmão, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero agradecer ao nosso pastor Juarez, que nos atendeu e nos trouxe respostas aí dentro do tema de Oséias 4, versículo 6.
Pastor Juarez, que Deus te abençoe, sua casa, sua família e seu ministério, em o nome do Senhor Jesus. E agradeço também a vocês que estão acompanhando a Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus, pelo YouTube e pelo Facebook. No YouTube, se inscreve lá para receber vídeos novos assim que postarmos, tá bom? E no Facebook, compartilha o máximo que puder com seus amigos, para assim ajudarmos a discipularmos o povo de Deus. Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus, fica por aqui, até a próxima. Fica ligadinho aí, Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois estou aqui, e se eu não